O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que fará um panorama econômico sobre a guerra até aqui. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Passado algumas semanas da invasão da Rússia à Ucrânia, talvez a única coluna possível hoje seja uma espécie de balanço. Um balanço que obviamente é num horizonte temporal curto, mas que sinaliza um pouco do que já temos de consequência e talvez um vislumbre do que possa vir a ocorrer. Eu estava numa reunião essa semana, conversando com algumas pessoas que não estão aqui no Brasil e falavam sobre como, enfim, primeiro o triste olhar, né, de que a gente não está sendo considerado ainda, né, ou talvez, enfim, nem sabe se vai ser, e que a discussão toda gira em torno do receio das sanções. É claro que quando a gente fala sanção econômica, e esse ser o grande receio, eu sempre gosto de fazer a consideração de que falar de economia e analisar a economia não é uma restrição absoluta ou não é o único objeto que a gente precise voltar as nossas atenções. É um dos aspectos, mas obviamente quando a gente está falando de um conflito, o que sempre deve pautar as nossas preocupações é com relação às vidas humanas. Dito isso, e voltando à história das sanções, o que a gente já observa em termos de efeito é uma sinalização de uma mudança de mercado, né? Quer dizer, uma aceleração em mudanças que já estavam em curso e a gente resolveu nesse século fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, nessa década, a gente, pandemia, guerra, enfim, não que isso seja inédito na história, mas a gente está presenciando isso. Então, as tendências, por exemplo, com relação a mudanças climáticas, passam a ter um discurso que converge o endurecimento da preocupação, mas, sejamos honestos, também uma resposta para mudanças de padrão de consumo que, a reboque, levem a uma redução da dependência de combustíveis fósseis. E isso pode, por exemplo, ser traduzido quando sai uma reportagem e fala como as montadoras não estão interessadas em tornar de novo barata a produção de carros mais compactos, mais baratos de fato, e olhar com preocupação para esses consumidores que só podem consumir esses carros e portanto, param a produção ou talvez não façam investimentos como foram observados em outros momentos de crise. Então, várias montadoras estão dizendo, olha, realmente ficou caro produzir o Up da Volkswagen e outros exemplos. Então, na verdade, o que a gente vai fazer não vamos dar necessariamente foco e atenção para reinserir os consumidores que só podem ter esse estilo de consumo para a utilização de veículos individuais. Então, a observação seria de que, olha, existe um custo que é não desprezível de carros elétricos e a gente precisa fazer umas escolhas agora. Então, esse é um ponto 1, né, com relação às sanções. Além da discussão, de novo, acelerada sobre mudança de matriz energética, sobre quanto o horizonte de anos passa a ser um horizonte de meses, como se acelera esse debate, como, de alguma forma, a gente se vê também, né, olhando para essa mudança no perfil de consumo. Não que a gente possa fazer, né, mas como que a gente já vai observar essas respostas. Falando em consumo, é dramática a inflação que acomete o mundo inteiro e de modo muito incidente na Rússia. Então, o que os economistas falam
tem falado é que, olha, aumenta, tem uma corrida classe média, como a gente viu, né, na pandemia, uma corrida classe média para garantir o seu consumo, para garantir a manutenção do seu padrão de consumo, mas já de alguma forma se estender para toda a população e chegar como uma onda com força para a população, ainda mais incidente para a população mais pobre, o que é obviamente um drama. A escassez, junto com a subida de preços, configura um cenário bem catastrófico para, inclusive, a projeção do FMI para a Rússia ser de um PIB de menos 10%. E até antes da invasão, a projeção era o 2,7%. Tá? Então, também aí um balanço de como o conflito está extremamente caro, e extremamente caro em termos circunstanciais, né? Assim, de novo, não preciso aqui falar que a nossa preocupação sempre são as vidas humanas, né? Mas no aspecto econômico, o que a gente observa em termos circunstanciais, extremamente caro esse conflito, e com projeção de uma manutenção dessa situação econômica deteriorada por algum tempo. A gente sabe que recuperar um tombo na economia não é trivial, a gente conhece bem essa história, a gente sabe que uma perda de poder de compra da população também é não trivial. Então essa é de alguma forma o desenho que se coloca nesse micro balanço que eu estou fazendo, até por uma questão de tempo. Agora, por outro lado, assim, uma observação que eu achei importante de trazer e achei interessante, assim, não interessante no sentido positivo, mas para a gente ver aí uma reorganização política. As exportações para a Índia quadruplicaram depois das sanções impostas na Rússia. E a gente sabe a posição da China. Então, aquela conversa também que a gente tinha uns 4, 5 anos atrás, de será que está tendo uma reorientação? Será que estamos mudando o eixo? Obviamente é prematuro falar isso, mas o que a gente pode dizer é uma mudança, né? Uma mudança aí nas cadeiras e como que observar essa divisão, esses blocos, né? Essa aproximação desses países continentais, essa não adesão às sanções e portanto, né, o reflexo dessas exportações mostra essa sinalização para essa espécie de reorientação. Então, assim, hoje foi uma coluna quase que um jornal, né? Mas é a ideia da gente entender um pouco os impactos que a gente está observando. Assim, obviamente, o impacto inflacionário é não trivial, o impacto econômico na Rússia já se vislumbra, tem um aspecto de que a expectativa de corrida monetária do dinheiro dos bancos não necessariamente se concretizou, mas as políticas monetárias foram de aumento de taxa de juros, conseguiram trazer parte do dinheiro de volta, então você não teve uma efetiva quebra do sistema bancário, mas ainda assim tem-se esse impacto. Então, inflação, retração econômica, algum impacto monetário, as sanções e o custo altíssimo projetam na Rússia um reflexo de um conflito extremamente caro, tá, do ponto de vista econômico. Para o mundo está em escassez, inflação e uma necessidade de aceleração de algumas mudanças já previstas, especialmente em termos de matriz energética e, portanto, de alguma forma, como que a gente redesenha o nosso sistema produtivo, o nosso sistema de consumo. Tá? Claro que isso não é de um dia para o outro, mas a própria aceleração do debate já vislumbra essa necessidade. E do ponto de vista político, o que a gente pode dizer, né, de política internacional, quem responde às sanções, quem impõe as sanções, quem as cumpre e como isso de alguma forma vai reconfigurando o cenário de política / economia internacional. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que estejam todos bem.
que eu não sei se eu falei isso, que eu costumo, né, desejar, que espero que estejam todos bem. E eu queria dar uma dica que, assim, eu ganhei de presente um livro maravilhoso. Um livro, assim, ele é pequeno de leitura, mas ele é denso, ele é uma introdução ao assunto, mas é uma delícia de ler, dá vários insights, é bem o tipo de livro que eu adoro, assim, que se chama O Sentido da Vida, uma brevíssima introdução do Terry Egerton. Gente, é maravilhoso, assim, eu recomendo muitíssimo, dá para ler muito rápido e abre muito a mente. É isso, pessoal. Então, uma ótima semana e a gente se vê na semana que vem. Beijos!